Página 79. Este eu que sou você. Quem é você que é estranhamente eu? Em muitos dos textos de Clarice Lispector, o passo extremo, a maior tensão é entre o sujeito humano e não humano. O parceiro, o outro, com quem será uma questão de estabelecer uma relação amorosa no final de uma longa busca. É o rato de A Vingança e a Dolorosa Reconciliação. Em Mineirinho, o outro é uma espécie de rato humano, este delinquente, este bandido, que é baleado como um bicho e com quem Clarice tem a maior dificuldade em estabelecer o ponto de trigo. Ou se não, é a barata de A Paixão Segundo GH. Uma mulher, GH, que não tem nome, a quem resta apenas algumas letras iniciais, traçou seu caminho até a barata imemorável. Ela está em uma sala há 100 mil anos. A Leite é a grande barata brasileira, e barata em português é um nome feminino. E ela quem? Chegara ao final dessa meticulosa viagem, já que a barata está chegando de forma inamovível há 100 mil anos. Nenhum passo pode ser perdido nessa jornada. Caso contrário, tudo estaria perdido. O significado, o encontro, a revelação, nenhum passo deve ser pulado nesse passo a passo traçado com passos que não são apenas passos humanos, mas também passos de barata. A destinação, mulher. Assim é com todas as patas que ela avança em direção à barata até a famosa cena enorme na qual não há espaço para erros, a cena do petisco de barata. Acontece em tal capítulo dessa Bíblia clandestina que GH pensa que está finalmente no ponto de amadurecimento onde ela conseguirá amar direito, dar lugar ao outro, fazer o gesto supremo em direção à barata. Tendo inadvertidamente prendido a barata na porta do armário, e a barata tendo deixado esvaziar seu suco, sua matéria, mas as baratas são seres imortais, elas existem há milhões de anos. GH leva à boca esse suco branco de barata, e então ocorre um incidente violento. Ela, GH, desaparece, vomita de repugnância, desmaia, vomita a si mesma. A característica maravilhosa dessa história é que ela compreende imediatamente, passando pelo portal do erro, que ela se enganou. O erro é que ela não deu lugar ao outro e que, na desmedida do amor, ela disse para si mesma: vou dominar meu desgosto e vou até o gesto da suprema comunhão. Eu vou beijar o leproso, mas o beijo no leproso, transformado em metáfora, perdeu sua verdade. Comunicar com a matéria de uma barata é uma grande eloquência. Um querer demasiado e exagerado, conhecimento mancham o ato e fazem GH cair no heroísmo. Comer a barata, comer a barata não é uma prova de santidade, é uma ideia. Esse é o erro, com zelo. Mas não sabiamente, GH fez o gesto, não analisado no momento em que acontece, de incorporação. Imediatamente castigada por um raio de verdade, ela desiste da barata e o passo a passo, pata por pata, página por página, recomeça até a revelação final. A coisa mais difícil a fazer, o texto nos ensina, é chegar à proximidade mais extrema, evitando a armadilha da projeção da identificação. O outro deve permanecer estranhíssimo, mesmo dentro da maior proximidade, e respeitar cada um de acordo com sua espécie, sem violência, com a neutralidade do Criador, o amor igual e não demonstrativo para com cada ser. Como era a voz de Deus que falava no Gênesis? Qual era a música plana e todo-poderosa? Em A Paixão, o sujeito com quem Clarice realiza o aprendizado último da marca da paixão, o parceiro amoroso é suficientemente estranho para que
o ascetismo deste trabalho perturbador seja mais óbvio para nós do que se o outro fosse um sujeito humano comum. Ame o próximo, como se ele fosse o seu estranho. Ame aquela que você não compreende. Ame-me. Ame sua barata, minha barata. Sim, o projeto final da Clarice é fazer aparecer o outro sujeito humano como igual. E isto é positivo. A barata. Cada um de acordo com sua espécie. É aqui que eu me encontro com a Hora da Estrela, onde Macabea, este é o nome que a mulher receberá muito tarde no texto, o nome sobre o qual ela será referida e que a profetiza, está no lugar da barata. Macabea é uma barata que fala, tão velha e primitiva quanto a barata. E como a barata, ela está destinada a ser esmagada. E este conhecimento estrangeiro é feito com a, com a ajuda, com o acompanhamento da música, por sua graça. Sobretudo, dedico-me às vésperas de hoje e a hoje, ao, trans, ao transparente véu de Debussy, a Marlon Nobre, a Prokofiev, a Karl Orff, a Schosberger, aos cafônicos, aos gritos rasgantes dos eletrônicos, a todos esses que em mim atingiram zonas assustadoramente inesperadas, todos esses profetas do presente. Poetas, músicos, anunciadores do que é, do imediato que muitas vezes sentimos falta. Nós que não sabemos como ser contemporâneos de nossos próprios agoras e que a mim me vaticinaram a mim mesmo, ao ponto de eu, nesse instante, explodir em eu. Aqueles que nos ajudam a explodir em eu, talvez sejam aqueles que não através dos caminhos do discurso, mas os caminhos da voz, alcançam e despertam as ondas inesperadas em nós. Os ladrões de fogo, os ladrões de músicas. Eles vivem apenas na dedicatória da autora, porque a autora tem custi... Não vou saber falar, gente, mas enfim. Mas no texto, esses gigantes profetas do tempo presente não existem. Debussy, Schoenberg ou Prokofiev, cada um deles tocando o autor em um outro ponto do corpo, não existem para os pequenos personagens que são os habitantes do livro. Uma vez que entramos por outra porta, a do pó, no texto pobre, o que resta desses grandes senhores da música é o que pontua o texto de tempos em tempos, de maneira dolorosa para nós. Por exemplo, um violonista de rua cujo arco é ouvido aqui e ali, interrompido no texto, e todo o espectro do grito. O direito de gritar é um dos títulos do texto. Na primeira página, guincha a música mais elementar. A dor de dente que perpassa esta história deu uma fisgada funda em plena boca nossa. Então, eu canto alto, agudo, uma melodia sincopada e estridente. É a minha própria dor, eu que carrego o mundo e a falta de felicidade. Eu retorno à música. Fui tocada pela primeira vez por alguns dos personagens que vibram alto em A Jerusalém Libertada. Tem a nota desse, Lívia? A Jerusalém Libertada. É um longo poema épico e lírico de Tasso, do século XVI, que narra a Primeira Cruzada. Fiquei impressionada com a categoria indistinguível de fiéis e infiéis. Fiéis e infiéis se comunicam constantemente, como no campo da diferença sexual entre homens e mulheres. Há dois pares de amantes. Um é um casal clássico, Renaud e Armide. Entre eles há uma história de sedução banal, como uma fêmea fatal e um homem castrado. E há outro casal. O outro casal
Tancrede e Clorinda, um casal que está fora da sedução, em admiração, aquele valor do qual nunca falamos o suficiente, vizinho do respeito. Tancrede e Clorinda, aparentemente dois cavaleiros, mas na verdade duas mulheres. Há um universo imaginário na literatura onde podemos encontrar a mulher armada. A Amazônia existe? É uma fantasia. É uma realidade histórica. Eu não sei de nada. Nas epopeias mais antigas, as mulheres encontram os homens como iguais no exercício do poder e da guerra. E no final, isso se transforma em amor. Eu gostaria de saber quem, na verdade, é o autor dessa história, a menos que essa história seja ela mesma o autor do autor. A fantasia progenitora de Homero, Cleiste, Tasso, é Aquiles que tenta passar para o lado da feminilidade. É Pentésileia que quer conciliar a obrigação de ser homem com a necessidade de ser mulher? Ou é Aquiles? Quem é Cleiste, este homem exuberante de mulheres, na verdade? E quanto a Tasso, mal assombrado por Clorinda? Clorinda, a melhor guerreira do exército infiel, é uma mulher e a mais fiel das mulheres. O que é belo na história de A Jerusalém Libertada é que no campo de batalha, Tancredi persegue Clorinda. O igual, o igual persegue o igual. O mais forte persegue o mais forte. O mais belo persegue o mais belo. Até que Clorinda perde acidentalmente seu capacete e Tancredi vê, em uma cena deslumbrante, que o ser que o atrai através das canções tem cabelos longos. Então, o drama que promete e proíbe um ao outro se acende. Tancredo adora Clorinda. Tudo os separa, pois eles são os sujeitos da fatalidade que ordena todas as grandes epopeias, todos aqueles grandes sonhos que contam o luto da gloriosa feminilidade. Para para concretizarem seu desejo nesse mundo, ambos teriam de ser infiéis a seu ser. No entanto, é sendo fiel ao seu ser secreto que cada um tira suas forças e se faz desejável. Clorinda, para ter o direito de lutar, deve se fingir de homem, a fim de poupar os homens do escândalo de uma mulher que vale por eles. O casamento só se realizaria na zona inesperada. Como com o Percival na busca do Graal, a lei vem dizer: cuidado, estamos no mundo da lei. Mesmo que vocês pensem serem honestos. Sobre essas epopeias onde a nostalgia do amor feliz entre duas forças iguais, masculinas e femininas, cintilam, a realidade cai como uma contra-revolução. Se deixarmos a humanidade se dividir, será que sonharíamos? Será que teríamos? Não podemos ter certeza de que um infortúnio acontecerá com Tancredo e Clorinda, porque eles se amam como iguais, de força em força, de lealdade em lealdade. A história não tolera o paraíso na terra. Deve haver um que pereça. O autor, derrotado, acorda morto. Na última terrível e acidental batalha, Tancredo mata Clorinda porque ele não a reconheceu sobre outro capacete. É na morte que eles se encontram, pois pelo menos lá a história não os persegue. Eu sigo Tancredo através de suas pegadas e e chego ao Tancredi e Rosine. Trata-se de uma história cuja realidade mais profunda foi ouvida pelo músico com o ouvido do desejo. O que ele ouviu foi a incompreensível verdade desse amor. A perseguição recomeça, mas dessa vez conjugada no feminino, pois sem nenhuma explicação, segundo o direito maravilhoso que invejo aos músicos, Tancredo, o campeão dos fiéis, é cantada por uma mulher e ninguém no teatro vem reclamar.
Com lágrimas nos olhos, as pessoas escutam e acreditam. Assim, no mundo da música, um certo poder é atribuído sem motivo ou premedi- premeditação a um herói com uma alma feminina e um corpo feminino. A Tancredi e Rosine não olha para trás para se perguntar: sou homem ou mulher? Tão verdade é o que Clorinda só pode ser amada por uma Tancredo. Tal amor produz uma mulher, o homem, que pode morrer de amor é uma mulher. Morrer é amar o próximo antes de si mesmo. Em A Jerusalém Libertada, há um homem e uma mulher vestidos de armadura. Sim, a armadura me incomoda, essa pele falsa de homem. Mas como se livrar desses disfarces? Vamos pela porta dos fundos. Se você ouvir a Tancredo de Rosine, essas questões não são mais válidas. No fundo, elas são duas mulheres, ao mesmo tempo que uma é também um homem, mas um homem na realidade mulher. Mistérios que às vezes experimentamos na vida cotidiana, mas nas áreas secretas onde adivinhamos e nada dizemos, como um sonhador deitado na beira de seu sonho. Quão pungente deve ser o sonho do autor que quer amar uma mulher muito de perto, amar sua essência nela, desfrutar nela de sua própria feminilidade, que quer ler o livro da carne que não mente, que não se mantém, que não começou a contar uma história. Algo que uma autora feminina pode fazer mais facilmente do que um autor masculino. Sim, mas pode acontecer que uma autora, uma mulher, esteja próxima demais de uma mulher para reconhecê-la, ou seja, para descobrir seu desconhecido, e que, por causa da familiaridade, ela a perca. O que fazer? Dar uma volta ao redor do mundo, refazer uma entrada do outro lado como estrangeira. Entra Rodrigo, para melhor não conhecer e depois conhecer Macabea. Se há metamorfose em A Hora da Estrela, ela é no movimento de um reconhecimento do outro inesperado, um movimento que se exprime em uma confiança que faz a autora. Na verdade, Clarice Lispector, quando ela diz no auge da inscrição da virtualidade do outro, quando eu penso que eu poderia ter nascido ela. O autor fala sobre Macabé, que ainda não tem um nome, mas tinha prazeres. Nas frígidas noites, ela, toda estremecente sobre o lençol de brim, costumava ler à luz de velas os anúncios que recortava de jornais velhos no escritório. Colava-os no álbum. Esses são prazeres que não temos mais. Somos pessoas que vivem depois da lagosta, mas antes da lagosta temos os maiores prazeres do mundo. Todos os maravilhosos ainda não e nunca. Por exemplo, esse imenso universo de classificados, o mundo das promessas. Ao coletar os anúncios, ela realiza a, re, a recriação da Terra Prometida. E aqui está ela diante de uma versão pitoresca da primeira maçã. Havia um anúncio, o mais precioso, que mostrava em cores o pote aberto de um creme para a pele de mulheres que simplesmente não eram ela, executando o fatal cacoete que pegara de piscar os olhos. Ficava só imaginando com delícia. O creme era tão apetitoso que, se tivesse dinheiro para comprá-lo, não seria boba. Que pele que nada, ela comeria. Isso sim, as colheradas no pote mesmo. E que lhe faltava gordura e seu organismo estava seco, que nem saco meio vazio de torrada esfarelada. Tornara-se, com o tempo, apenas matéria vivente em sua fonte primária. Talvez fosse assim para se defender da grande tentação de ser infeliz de uma vez e ter pena de si. Quando penso que eu podia ter nascido ela, e por que não? Estremeço. E parece-me covarde fuga de eu não ser. Sinto culpa
como disse num dos títulos. O anúncio mais precioso é aquele que questiona toda a pobreza da feminilidade e, de fato, toda a riqueza possível na feminilidade. Neste parágrafo, nós, a personagem, o leitor, o autor, nos movemos entre um eu não sou ela e um eu poderia ser ela, no caminho de meditação, o mais forte que possamos pedir emprestado quando pensamos no outro. Na maioria das vezes, quando pensamos no outro, o estrangeiro, sem o investimento narcisista do amor, é sob o modo de não identificação negativa, de exclusão. Aqui, na autobiografia por procuração de Macabea, eu também sou aquela, aquelas que não sou. A primeira pessoa também é a terceira, e a terceira é a quinta. O tema da narrativa é o reconhecimento da diferença no outro, mas levantando constantemente a possibilidade de ser o outro. Assim, simplesmente, aquelas mulheres não eram ela, e se ela tivesse o pote de creme, essa coisa maravilhosa, ela faria o uso dele de uma forma que aquelas que vivem depois da lagosta não pensariam em fazer. Ela o comeria, porque ela ainda sem nome, mas não sem imaginação, está no mais essencial do creme, no começo do creme, no mais alimentar dos alimentos, antes do pote. Ela é feita de migalhas, seus ovários, pequenos cogumelos secos. É assim que ela se vê a si mesma, sem patos. A tentação de ser infeliz e de sentir pena de si mesma a privaria da alegria de estar viva. Mas ela que, para nos falar das delícias imaginárias de Macabea, teve que ir tão longe até se tornar Rodrigo, SM, um viajante vindo de outro sexo. É uma daquelas que colocam creme em sua pele. Porque para entender melhor Macabea, Clarice Lispector também deve se distanciar de si mesma e se tornar uma delas, as ricas, que Macabea não é, sem piedade por si mesma ou pelos outros. Quando li essa história, quase a esqueci ou a esqueci. Mais tarde me lembrei. Nossa, me perdi, calma. Mais tarde me lembrei. E por um segundo, com os olhos de Macabea, vejo Clarice Lispector, com muita maquiagem e saindo do cabeleireiro, onde seu penteado lhe custou um mês de sanduíche de salsicha. Ou será que sou eu que eu vejo? Texto político, então. Sutilmente, se existe uma política de espiritualidade. No mundo incessantemente realista e espiritual de Clarice Lispector, a pobreza e a riqueza são, antes de tudo, estado de espírito, figuras paradoxais da paixão. Um, tra um tratado sobre alegrias. Basta viver, aí está o milagre. Quem pode dizer, na verdade, quem pode realmente viver essa alegria ascética? Macabea? Não eu, não, eu não quero ouvir o que ressoa dentro desse nome. Nossa Macabea, então, em sua infinita pobreza, preserva o basta viver, de A Paixão Segundo GH. O que ela tem é simplesmente o viver. Não é comer e beber, o que ela quase não tem. Essa pobreza é a sua riqueza, aquela que nós não temos, nós que perdemos o paraíso diante da lagosta. Quando penso que poderia ter nascido ela? Suspira o autor no masculino, espreitando entre parênteses como se fosse um ponto de um, um ponto de teatro. Eu que sou você e que poderia ser ela, mas que felizmente e infelizmente não é ela. Este é o reverso do parêntese da dedicatória, que diz dedicatória do autor, na verdade, Clarice Lispector. Aqui entre parênteses. Quando penso que poderia ter nascido ela, e por que não? Eu estremeço. Se inscreve o auge do desenvolvimento que foi inaugurado na verdade, Clarice Lispector. Todas as chances estão entre parênteses. É a chance das chances, a chance do nascimento.
o momento em que a matéria se precipita em uma forma e dá uma Macabea ou um autor ou Clarice ou você. Essa chance está entre parênteses. Por, a, por que não? Essa é a pergunta ética de Clarice. Eu nasci Clarice, mas foi por acaso. Acaso ela nasceu na Ucrânia e escreveu em português, mas ela poderia muito bem ter sido uma pigmeia. E por que não? Sempre nos identificamos com nossas sortes, com nossos acidentes, nós seres superiores de depois da lagosta. Mas essa identificação é narcisista e empobrecedora. Somos muito mais do que o nosso nome próprio nos autoriza e nos obriga a acreditar que somos. Nós somos possíveis, qualquer um. É suficiente que não empare- emparedemos os parênteses em que vivem nossos por que não. Portanto, sou uma pessoa que começa muito antes de mim, com as primeiras moléculas, e continua depois de mim e ao meu redor. Entretanto, e por acaso, sou uma mulher e pertenço à espécie humana. Assim, eu sou humana e, além disso, uma mulher. E, ao mesmo tempo, é a confissão do terror. Se eu, o autor Rodrigo S.M., tivesse nascido uma Macabea, e me parece uma fuga covarde de não ser. Sinto-me culpada, como disse em um dos títulos. No entanto, o texto terá sido uma tentativa intensa de ter conhecido pelo menos uma vida de Macabea, pelo menos uma hora dessa vida, pelo menos um sopro dessa vida, porque na última hora todos são igualmente pobres e igualmente ricos, igualmente submetidos à estrela. Um livro difícil, escrito com a coragem sem piedade, nem por mim, nem por você, de uma mulher moribunda. Tão pobre em vida e ainda assim, a cada segundo, ainda fabulosamente rica. Quando Clarice se passa por Macabé, após sucessivas metamorfoses, retorna à matéria, reaparece como autor masculino, etc. É no momento em que ela logo deixará realmente de ser uma pessoa chamada Clarice Lispector. O momento dessa metamorfose é tão breve, A Hora da Estrela, que pode ser lida em uma hora. Essa é a história da vida de Clarice Lispector, a última. É talvez em sua última hora, porque é a última que o autor, na verdade, Clarice Lispector, terá conseguido nascer Macabea. Macabea é o nome de Clarice Lispector, que se tornou quase ninguém depois ninguém, e cujos elementos vivos estão lá, invisíveis no ar que respiramos. A autora de A Hora da Estrela é uma mulher de delicadeza mortal. O autor de A Hora da Estrela nasceu da necessidade desse texto e morreu com ele. Ele é o trabalho de seu trabalho. Ele é a criança, o pai e, na verdade, a mãe. Ele foi trazido ao mundo com a missão de amar o melhor possível a quase não mulher, Macabea. Amá-la completamente e em detalhes. Ela que ninguém mais, a não ser ninguém, soube amar. Missão também de amar seu cabelo ralo e seu sexo de mulher de qualquer jeito. É essa tarefa que Clarice Lispector confiou ao autor, que criou especialmente para Macabea. Porque talvez uma certa mulher, na verdade Clarice Lispector, não tivesse ousado contemplar o sexo de uma mulher, não tivesse ousado contemplar o sexo de uma mulher, e talvez a pudica Macabea tivesse ficado muito mais assustada com o olhar de uma senhora do que com o de um cavalheiro, talvez um médico. Então, por amor, Clarice se retira e delega Rodrigo SM a Macabea, pelo amor de uma mulher. E não é justo que os personagens tenham o direito ao autor, que está melhor posicionado para compreendê-los e dar-lhes vida? Obviamente, essa observação só se aplica aos livros onde se trata de uma questão de amar, de respeitar. E o respeito deve começar antes do livro. Que distância de uma estrela para mim, ou que proximidade inconcebível de uma espécie à outra, de um adulto para uma criança, de um autor para um personagem que distancia
insondável de um coração para o outro. Que proximidade secreta! Tudo está longe, tudo permanece apenas à distância, tudo está menos longe do que pensamos. Tudo no final se toca, nos toca. Quando Macabea entrou no olho de Clarice, como um grão de poeira, como ela a fez chorar, chorar as lágrimas da credulidade. Estou tocada pela voz de Clarice. O passo de uma frase pesada e lenta me pesa no coração. Ela caminha em frases curtas e pensativas, pensativamente. Às vezes é preciso ir muito longe. Às vezes a distância certa está no distanciamento extremo. Às vezes é na extrema proximidade que ela respira. E aí? Lembrei de você, Amanda. Tá falando da voz. Fiquei curiosa aí com essa passagem dela. Aqueles que nos ajudam a explodir em eu, talvez sejam aqueles que não através dos caminhos do discurso, mas dos caminhos da voz. Aqui ela está fazendo então uma diferenciação, né, entre discurso e voz. E aí ela fala que é através dessa voz, então, que se alcançam e despertam as zonas inesperadas em nós. Achei bonita essa distinção. Fiquei pensando se isso tem relação, Amanda, com o que você vinha pesquisando. Na minha cabeça, tinha algo aí da voz, da musicalidade, né, no seu interesse de pesquisa. Tinha, teve muito, porque acho que é esse lugar da voz antes do significado, né? E aí a voz como o laço, né, relacional, assim, que vai inscrevendo no mundo, é, e que vai sendo música, né? Porque tem um ritmo, né? Independente de ser uma canção, cada voz tem uma musicalidade, né? Então, as mulheres cantoras que eu escutei, muitas falaram sobre as lembranças das vozes das mães para Uhum. a constituição da própria voz. E teve uma que fez uma passagem muito bonita que eu fiquei lembrando aqui, que é esse lugar assim de a voz como um lugar tão de que depois vai se compor, né, com a linguagem, né, com a semântica, é, mas que na medida em que é o lugar da afetação, do laço mesmo, é de um registro muito mais profundo, assim mesmo, porque é desse lugar, dessa familiaridade que é anterior ao processo gramatical mesmo, assim, do dicionário. Porque aí teve uma cantora que falou: eu deixei de cantar. Muitos anos eu fiquei sem cantar. E eu voltei a cantar quando eu precisei ninar minha filha, porque eu precisava situar ela de algum jeito Uhum. amoroso nessa presença, assim, sabe? Ela só voltou a cantar quando a filha nasceu, e muitas falando de lembrar da voz da mãe. E de como esse lugar da voz é muito música, porque são várias referências, né? Tipo, aí às vezes muito ligado à música, à canção, mas é esse lugar do que se escutou e fica em algum lugar, muito inconsciente, mas em algum registro, assim, que vai virando depois
com a pesquisa foi fazer, a gente foi tentando destrinchar um pouco assim, né, dessas heranças e dos destinos e que tá para além Uhum, desse lugar da semântica, né? uhum, E tem uma autora que ela é muito maravilhosa, não sei se vocês conhecem, mas que ela estuda. Foi a partir dela que eu conheci, que você um dia me perguntou como é que eu cheguei na Helene, né? E foi por causa dessa autora, na verdade, depois que eu lembrei, que ela chama Adriana Cavareiro. E ela tem um livro que chama Filosofia das Vozes Plurais. É isso, assim. E aí tem coisa da Júlia Kristeva, e é muito legal ela pensando sobre esse lugar da vocalização, assim, em relação com a linguagem, mas muito mais pela filosofia. Então ela vai muito para mitologia, de uhum, como que o canto, a musicalidade tinham um lugar de valoração anterior, porque antes do processo de escrita também, né? uhum, E aí, qual era esse valor mitológico mesmo, na voz das musas, no mito das musas, das sereias? uhum, uhum, Bem E legal. muito relacionado ao feminino, né? uhum, Eu não sei por que, Amanda, eu fiquei escutando, mas eu lembrei do que eu e a Lívia estava conversando hoje mais cedo. A gente fez uma retrospectiva assim, da nossa relação com os livros e a gente falou justamente de mulheres que nos foram inspiradoras, assim, né, para falar da nossa paixão pela literatura e por livros, enfim. Eu fico pensando o quanto a relação dos femininos, né, assim, num sentido de assuntos plurais, assim, parece haver uma relação única, né, entre nós mulheres, né? uhum, Não somos iguais, muito pelo contrário, né? Mas há algo tão único que nos une, uhum, né? Assim, em vários assuntos, em vários aspectos, né? uhum. Que eu acho que é uma marca nossa, né? Assim, fiquei pensando também o quanto eu já escutei na minha vida que a minha voz é muito parecida com a da minha irmã, e o quanto às vezes as pessoas já confundiram no telefone, eu atendendo e achando que era minha irmã, né? Então, fiquei pensando nessas coisas, assim, o quantas vezes eu escutei a voz da minha mãe achando que era da minha avó, É e isso eu que a nunca Amanda tinha falou, parado para pensar. me trouxe uma lembrança assim que eu resgatei por causa da minha avó também. A minha avó, ela me acordava cantando uma música. E eu nunca tinha tido a curiosidade de procurar a música. A música é aquela acorda Maria Bonita, levanta e vai fazer o café. E assim, sempre escutei. Só que aí quando a minha avó faleceu, e eu nunca tinha procurado a música sem ser na voz da minha avó, né? Só que aí quando ela faleceu, eu fui procurar, eu falei, eu quero escutar essa música de novo, como se fosse uma tentativa de escutar minha avó de novo, né? E aí eu descobri que essa música é uma marchinha de carnaval. Só que a minha avó não cantava no mesmo ritmo. Então, assim, ela dava o tom de voz dela, o ritmo dela. E ela fazia isso com várias coisas. Já aconteceu de eu escutar ela, às vezes, só fazendo aquele um barulho de um som, mas sem pronunciar. Era no mesmo ritmo que ela cantava essa música, né? E é até bonito, assim, porque quando ela faleceu, eu procurei a música e eu só lembrava do refrão, que é o que ela mais cantava. Mas essa música tem umas partes lindas, assim, foi até o que eu fiz de homenagem pra ela. Tem uma parte que fala: Se eu soubesse que doía tanto a sua partida, alguma coisa assim, meus olhos eram dois rios que não te dava passagem, minhas lágrimas, alguma coisa assim.
Mas eu lembrei disso, Amanda. Acho que tem tudo a ver, né? E de pensar que, assim, eu posso escutar essa música muitas vezes, mas não tem o ritmo da minha avó. Porque ela imprimia o ritmo dela, né? É isso mesmo. E de como a voz e atrelada à música é guardiã da memória, né? Porque também dá um senso de continuidade, né? Porque sua avó vai, faz um novo registro. E aí, por exemplo, nessa parte do texto, ela fala sobre esse lugar da autoria, né? Uhum, Então, a voz, ela não é de um lugar também. Ela é de um lugar único, que cada pessoa tem uma marca própria da voz, mas ela só acontece também na constituição plural, na medida em que ela é testemunhada pelo ouvido do outro e se compõe, né? Porque a gente vai aprendendo também a falar com o outro, né? uhum, A comunicação aprende no lugar de que, então, de quem é o autor, né? Das trocas, assim, né? uhum. E Camila, essa questão das mulheres, essa autora também, Adriana Cavalheiro, ela tem um livro que chama Olha-me, Narra-me. É um livro muito bonito que ela fala da filosofia da narração, que ela fala que é um lugar privilegiado das mulheres pelo lugar do sistema patriarcal de ir retirando mesmo, de um lugar de possibilidade de enunciação, e de como que então as conversas vão acontecendo muito encarnadas mesmo no cotidiano, né? Então, por exemplo, essa dimensão mais dramática da escrita, mais sensível, mais na nuance de apontar o sofrimento, não só do íntimo, porque sempre está em diálogo com a questão pública, mas que essas trocas elas acontecem mais, tipo, essas apresentações, né? É muito mais por essa perspectiva dessa tecnologia também, assim, do cuidado, né? Do quintal, da cozinha, da vizinhança, dessas relações mais íntimas, assim, que vai acabando recaindo na literatura também, né? E de como os homens vão ficando mais com essa posição mais do filósofo distante, assim, dentro do imaginário ocidental, assim, né? O lugar muito mais do mundo das ideias, né? Buscar um lugar muito mais desencarnado, muito mais descolado. Sozinho, né? Fiquei pensando nisso, assim. A ideia de, não sei por que que me veio o, ai, não sei se eu vou falar o nome dele certo agora. Bu, 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 não, o Bukowski. Falei certo. Não sei falar não, o russo, né? É, não sei porque me veio ele assim agora na cabeça, né? No sentido de algo tão melancólico sozinho, né? Assim, e enfim. Mas eu acho que eu já ouvi falar desse livro, ou já vi a capa dele por aí em algum lugar. Vou saber que ele é nesse sentido, assim. Sinal de que você tem que ler. Se apareceu muitas vezes, é porque tem que ler. Se já viu É, ele, né, outras vezes por aí. é verdade. Ele Eu tá gosto muito querendo da Júlia dizer, né? Kristeva. Eu acho que ela tem uma ideia bem legal também sobre a questão da interpretação, né? Ela é uma defensora, assim, de que o sentido é quase que uma violência. Quando a gente interpreta muito, a gente violenta aquilo, né? Ela sempre fala sobre deixar uma margem para abertura, para as frestas. Eu gosto muito. Assim, conheço pouco, queria conhecer mais, mas o que eu conheço eu acho super legal. Mas eu entendi que ela tá nesse livro como uma contribuinte. Ela não é a autora principal, Amanda. Não, a Adriana Cavareiro, ela é uma filósofa muito da Hannah Arendt, é mais por essa pegada, só que ela pensa a questão da voz ela leu a Júlia Kristeva e a Sixu, é um camalhaço de livro, mas Hum, muito legal de pensar esse lugar da voz, não é nem anterior, mas é num lugar.
o que que a noção do logocentrismo é uma discussão muito filosófica, assim, o logocentrismo foi matando o lugar da vocalidade e dando um lugar muito direcionado para a linguagem, para as leis da linguagem e para o lugar é, do de uma certa castração da vocalidade. Então, assim, ela vai negligenciando o vocal. E ela vai falando, ela faz uma defesa. Por que que isso acontece? Por que que isso aconteceu, né, ao longo da tradição da filosofia ocidental? E aí ela traz um termo que é o falologocentrismo, que ela fala que o logocentrismo é falocêntrico, é um lugar também mais atribuído a essa postura mesmo, assim, do patriarcal, assim. Mas é muito interessante. Porque ela pega a mitologia, ela vai esmiuçando, assim. Vocês já ouviram o mito da musa, das musas? Hum. Não sei, gente, eu tô palestrando aqui, né? Eu Vocês acho que eu podem. nunca escutei. É, mas é muito legal, porque assim, na antiguidade, a comunicação acontecia muito pela vocalização em grandes audiências, e essas vocalizações muitas vezes eram musicadas, os trovadores, essa galerinha aí da antiguidade. E aí, a constituição da ideia metafórica mesmo de que isso acontecia era as musas, estavam lá no Olímpio, eram quem tudo viam e tudo sabiam do que acontecia com cada humano. E da guerra de Troia e pipipipopopó. Os poetas, e aí tem até aquela analogia que o Homero era cego e tudo mais, os poetas eram os únicos que conseguiam acessar e escutar as musas, que tudo sabiam e tinham memórias inesgotáveis. Então era um canto também, que também era esse lugar da guardião da memória. E Hum, elas cantavam para os poetas tudo aquilo que elas tinham visto, assim. Então era uma voz de uma mulher quem comunicava, quem narrava e quem sabia. Então era uma voz que transmitia conhecimento, que tinha um conhecimento também. Os poetas, eles reproduziam com as memórias limitadas deles, que eles não conseguiam acompanhar, né? Porque era uma memória. As musas são filhas de Minemónises, essa outra deusa. Então, por isso que elas têm uma memória que guarda tudo. E hum, aí, eles reproduziam com as suas limitações, mas também cantando. E aí, então, a ideia é a fonte do conhecimento está na voz de uma mulher, pelo canto. E aí, com a filosofia Platão e tudo mais, foi se dando um lugar de que o conhecimento, de que a música tinha um lugar belo e bonito, importante, mas que era perigoso e letal. E, inclusive, o próprio mito da sereia, se você pegasse o Ulisses, as sereias cantavam também, e traziam informações sobre o que acontecia, mas era um canto perigoso, tinha que arrumar cera no ouvido para fazer a travessia. O mito foi se reconfigurando ao ponto de que as sereias ela tem um grito. Tipo assim, hoje em dia, tipo assim, é uma ideia de que tem o canto, mas tem um lugar que é de uma aberração, é um grito que mata. E as sereias antes eram pássaros, que é muito mais associado mesmo, né? O pássaro canta. Era um pássaro. De repente, elas foram se transformando num peixe, que é um animal mudo, né? Então a cavareira ela vai fazendo essa associação, assim, qual que é o destino das vozes das mulheres? Se na antiguidade era uma voz que era cantada e transmitia um conhecimento, o canto ficou atribuído também às mulheres, hum, mas num lugar totalmente do perigo, do sedutor, do mortal, da mulher que canta que é puta, né? Acho que, sei lá, 2 gerações para trás é esse lugar, assim. E sem conhecimento. Quem tem o conhecimento são quem, por exemplo, que aí a Cavaleiro faz uma associação das musas com o filósofo, que tudo sabem, né? Que precisa alcançar esse lugar que tudo sabem, mas as musas vê de cima o que acontece embaixo.
os filósofos tentam transcender, né? Ir para o mundo das ideias, né? Aí fala, não, é um lugar muito mais descorporificado, né? Então tem essa associação, tipo, da desvalorização do conhecimento pela voz, que antes tinha uma baita valorização, e conforme foi desencarnando cada vez mais essa lógica do conhecimento, ficando cada vez valorizado esse lugar racional, abstrato, foi ficando mais deslocalizado. E aí a leitura silenciosa vem contribuir para isso, né? Tem toda uma atmosfera também, tipo as bibliotecas, a escrita Uhum. acontecer muito nesse lugar, mas também de um lugar que parece que quanto mais silencioso o eremita ficou essa figura do intelectual, né? E não da relação, da troca pela vocalização. Uhum. Nossa, isso me fez pensar tanta coisa, incluindo Uhum. na histeria como um sintoma, assim, de que é uma coisa meio sem voz, da história mesmo, da histeria, da loucura feminina. Nossa, dá para pensar muita coisa. E o quanto parece que o que é do saber feminino vai passando pelo filtro do masculino, né? E daí o homem vai dizendo aí o que ele entendeu a partir daquilo, uma vez que ele não tem Uhum. essa memória, né? Como as musas, ele vai reproduzindo o que ele vai lembrando, dizem, né? Sim. Mas Eu olha fiquei só. pensando sobre. Ai, desculpa, Ana, pode falar. Não, pode falar, Lívia, fica Não, à não, vontade. a prioridade é sua. Não, que eu fiquei pensando esse momento todo sobre os poemas épicos, né? E Ilíada e Odisseia, e como você falou sobre o quanto as coisas às vezes vão morrendo quando se dá muito sentido ou muito significado. E de certa forma, por esses poemas épicos serem assim falados, estar na boca do povo e como as pessoas se reuniam para estar naquele momento, era uma coisa muito valorizada, sabe? E ao mesmo tempo que era valorizado, porque era uma memória construída no coletivo, porque não é como os poemas são hoje em dia, da elite, do intelecto, de pessoas que estão estudando ou têm contatos com livros ou estão imergidos assim em suas bibliotecas pessoais. Antigamente, o poema épico era do povo, era construído a partir das pessoas, né? Como ela disse, as musas, e como isso era construído, mas esse perigo também que existia, né? De como não ter a escrita para marcar ou datar, tais coisas, existia muito essa reinvenção. Então, como com o tempo foi gerando outros significados e se atrelando a homens, né, durante o tempo, justamente por esse poder positivo que tem de juntar e construir essa memória de forma coletiva, mas esse paradoxo em relação de reinventando e dando possíveis criadores para coisas e outras coisas. Parece que algo se E ainda. perdeu nesse caminho. E aí, assim, só Uhum. porque eu acho que a Helene Sixu retoma, porque a impressão que eu tive é que ela tá colocando, tentando resgatar isso do feminino, né? Dessa voz do que é da corporidade, não sei, é corporeidade ou corporidade, fiquei com dúvida, mas isso também me faz, querendo ou não, pensar na psicanálise. O que eu tenho investigado é a questão da interpretação. E às vezes a gente pensa em interpretação muito associada com este pensamento da hermenêutica, né? Que é uma explicação. É porque o termo não é o mais feliz, mas a interpretação para a gente está muito mais ligada a isso. A tudo que a Amanda falou, a que a Helene Sixu está falando e a gente construindo aqui, que tem a ver com uma coisa que toca o corpo. Então tá longe de ser um sentido, uma explicação, algo didático, algo que seria um discurso. Mas é outra forma, né? Eu achei isso muito legal, porque a impressão que eu tenho, enquanto se a gente faz até, assim, tô fazendo, pode ser até que de forma grotesca, mas aproximando o que que seria o desejo do analista, eu acho que tem muita relação com isso, de tocar algo dessa voz, daquilo que tem a ver com o corpo, e não com a explicação e o sentido.
Então, em última instância, aí agora eu entendi uma coisa que eu nunca entendi. Assim, nunca, porque essas frases que ficam reverberando e que a gente às vezes nunca se aprofunda. Que a posição do analista tem a ver com o feminino, né? É o não todo. Então, às vezes eu li essa frase e só, só compactuava, às vezes só repetindo sem saber exatamente. Mas pensando agora, eu acho que tem a ver com tudo isso que a Amanda falou, você, Camila, a Ana e a Helene Sixu principalmente, né? Que é de resgatar essa coisa mesmo de antes, né? Das mulheres, principalmente. Nossa, muito legal. Eu acho que faz uma boa associação com um trecho que eu achei muito interessante, que é quando ela fala, portanto, sou uma pessoa que começa muito antes de mim, com as primeiras moléculas, e continua depois de mim e ao meu redor. Entretanto, e por acaso, sou uma mulher e pertenço à espécie humana. Ah, sim, eu sou humana, e além disso, uma mulher. Acho que diz muito do que a gente está, né? Acho que a Helene Sexo consegue se aproximar muito do que a gente está conversando aqui, né? Nesse, Uhum. Desses outros lugares e, enfim. E já que finalizamos, né? Acho que agora a gente abre a discussão do próximo livro. É, a gente coloca no WhatsApp, né? O que que vocês acham? Eu Verdade. fiquei. Eu sei que tem a Clarice, né, Camila? A Água Viva. Tem Água A Viva, Chegada da tem Um Escrita. Sopro de Vida, A Chegada da Escrita, O Riso da Medusa. Isto. Vamos ver para onde a gente vai. A gente coloca lá no grupo, né? Então é isso. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau. Amei hoje. Até semana que Obrigada, vem. muito Tchau, bom. tchau.